Cumprimento meus amados irmãos, a paz do Senhor, você que está nos acompanhando aí desde o princípio, né, na primeira aula de pneumatologia. Hoje nós estamos chegando ao final, tá? Hoje é a quarta e última aula desse assunto e o curso continua, mas eu quero te parabenizar desde já, tá nos acompanhando até o presente momento. Eu gostaria nessa última aula, conforme eu tenho dito anteriormente, que nós não vamos ficar presos exclusivamente ao texto da apostila, até porque é um texto muito resumido e eu espero que você tenha esse interesse de andar mais, pesquisar mais e aprender mais sobre o assunto. Sendo assim, eu queria, além do assunto que está na apostila, e até mesmo também de uma forma mais aprofundada, eu gostaria de acrescentar informações extras, informações adicionais dentro dessa matéria, né, pneumatologia ou paracletologia, tá bom? E antes que eu me esqueça, eu gostaria também de passar para todos meus irmãos alguns fontes de informação, né, da onde a gente tira, né, essas informações, e deixar disponível para os irmãos, aqueles que desejarem estudar um pouquinho mais, ler um pouquinho alguns livros, tá? Então vou apresentar aqui alguns livros que a gente tem acesso. Primeiramente eu vou citar aqui o autor Augusto Curio, Prisioneiros da Mente, tá? Então esse é um dos livros que a gente lê. Continuando, de Renato de Lima da Costa, A Espiritualidade do Consumo e o Consumo da Espiritualidade, tá? Livro também muito interessante. Outro que eu aprendi bastante, muito assunto interessante, de Peter Scazzero, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Muito bom esse livro, recomendo a quem quiser acompanhar, tá bom? Na aula 3, eu cheguei a citar também esse livro, desculpa, O Campo de Batalha na Mente, de Joyce Meyer. Então, aqui está ele. Tá bom? Outro também muito interessante, que eu também já citei em outras ocasiões, de Malcolm Smith, Esgotamento Espiritual. Muito interessante também. E para finalizar, de Richard Foster, Celebração da Disciplina. Tá bom? Então, citando esses livros, né, que são fontes de consulta, obviamente, além da Bíblia, né, nas suas diversas traduções, que a gente acompanha também, eu gostaria de fazer algumas considerações. Iniciando, falando sobre esse assunto, pneumatologia, precisamos fazer diferença entre o que se confunde muito isso, né, o que é da alma e o que é do espírito. Na verdade, nós precisamos nos conhecer, temos assim o dever, né, todo homem tem o dever de conhecer mais a Deus e conhecer mais a si mesmo, né? O próprio Jesus nos diz, o mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então é uma obrigação do homem buscar conhecer mais a Deus e conhecer mais a si mesmo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, tem um versículo aqui que é interessante, eu vou ler junto com os irmãos. Deus, né, Jesus falando, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Olha só como é que essa palavra é interessante. Deus nunca foi visto por alguém. Você vai ver que em algumas passagens da Bíblia houveram pessoas, né, que diz que teve uma visão a respeito de Deus, o apóstolo João, Moisés pediu para ver a glória de Deus, mas aqui a palavra é bem enfática, que Deus
nunca foi visto por alguém. O que isso está se referindo a isso? Que Deus é esse, ou que parte de Deus é esse, que nunca foi vista por ninguém? Mas diz assim, ó, continuando o versículo, que o Filho unigênito que está no seio do Pai, ou seja, ele nos dá uma ideia de que existe um lugar de Deus, existe uma parte de Deus que ela é mais profunda, que é uma parte, é o seio do Pai. Não é simplesmente assim a parte externa, não é a parte superficial, se é que eu posso dizer assim, mas é a parte mais profunda de Deus, é o seio do Pai. Tá? Diz que o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Fez conhecer quem? A Deus. Então, eu tiro algumas conclusões desse versículo, porque já que nós também somos imagem e semelhança de Deus, nós temos alguma coisa parecida com Deus, e eu entendo que assim como Deus, né, ele tem essa característica, né, de Pai, Filho e Espírito Santo, o homem também é tricotômico, né, também é feito de corpo, alma e espírito, e essas partes têm diferenças entre si. Existem características que são próprias do corpo, outras são próprias da alma e outras são próprias do espírito, mas o problema é que nós normalmente não paramos para pensar, né? Você simplesmente vai vivendo a vida e não sabe por que você está assim, por que você se sente assim, por que alguma coisa te afeta, né? E hoje nós estamos aqui na tentativa de esclarecer um pouquinho essas situações. Existem algumas características da alma, não sei se você também já parou para pensar nisso. Todo mundo sabe que você pode se alegrar, você pode se entristecer, você pode se aborrecer, você pode ficar ofendido e daí por diante. E essas características que eu me refiro, elas são próprias da alma. Tá? Nós não vamos falar muito a respeito de características da alma. Hoje o nosso assunto é sobre pneumatologia. Mas eu coloco essas situações para que você possa entender que existem coisas que estão numa determinada esfera e outras estão numa mais profunda, se é que posso dizer assim. Então eu gostaria de tentar colocar aqui para você que existe uma diferença entre conhecer, e eu me refiro a esse conhecer, aprender de uma forma intelectual, né, que você absorve com a mente, e existe um conhecer que é mais profundo, é mais interno, é espiritual, né? O conhecer seria, nesse caso, mais um discernir, tá? E esse discernir não tem explicação, não há como provar, né? Você ou conhece espiritualmente ou você não conhece, tá? Então esse discernir que eu me refiro no texto de 2 Samuel, capítulo 19, versículo 35, também, né, analisado aqui de forma mais pelo original, né, através do hebraico. Esse 2 Samuel 18:35 tem lá o Aion Aeda, né, que transliterado, né, significa, né, o Yada. A tradução quer dizer saber, conhecer, entender, perceber. Fala também de ter relações sexuais. Ou seja, esse perceber aqui, esse conhecer, é algo mais profundo, é mais íntimo, né? Então não é um conhecer intelectual, não é um conhecer da mente, é um conhecer que eu diria assim, mais que pela fé, né? Ou você percebe, você entende e te pergunta, então por que você está entendendo isso? Você vai dizer, não sei qual é a explicação, não sei dizer porque sinto, mas eu sinto, né? Não sei dizer porque é verdade, mas é verdade. Então é mais ou menos assim. Agora eu gostaria de te convidar para a gente fazer uma análise mais detalhada da expressão que se encontra lá no texto de 1 Samuel 1,15, capítulo 1, versículo 15. A expressão se refere a quando Ana diz atribulada de espírito, né, que é a transliteração, né, do hebraico, né, Kish Ruach. Vamos explicar um pouquinho melhor a respeito disso. Então, analisando essa expressão, né, Kish Ruach,
ou o Kish Ruach. Eu acredito que para muitos estudantes da Bíblia, né, que estão mais acostumados a esse primeiro termo Ruach, ele é mais usado, né, talvez até em algumas mensagens de pregação, e você já, normalmente, né, os mais atentos, já sabem que Ruach é transliterado, né, essa palavra, a tradução significa vento, espírito, alma. Mas já a segunda expressão, Kish, aí nós tivemos um pouquinho mais de trabalho, né? Nós temos que acompanhar segundo o dicionário de hebraico transliterado linear, não se assuste muito não com esse termo, mas esse entendimento desse Kish deu um pouquinho de trabalho, né? Porque na verdade nem no dicionário ele dá uma interpretação só. Isso aí depende do contexto, depende da situação em que você está usando a palavra. Então ele coloca algumas traduções aqui. Então a primeira delas seria no sentido de minar, torpedear, pôr armadilha. Segunda, endurecer, ficar difícil, teimar. Terceira, dificultar, esforçar-se. E quarto, pesado, grave, cruel. Trazendo para o sentido do texto de Ana, né, que ela se expressa dessa maneira, sou uma mulher atribulada de espírito, ele dá um sentido, esse atribulado dá um sentido de duro, espírito oprimido, machucada de espírito, apertada, seria mais ou menos assim, nesse sentido. Tá? Então, esse Kish Ruach é uma mulher oprimida de espírito. Conforme o texto de João, capítulo 1, versículo 18, esse sentido de conhecer a Deus não se trata de um conhecimento meramente intelectual. Não é conhecer no sentido de estudar, de aprender, né, com a mente. Não é dessa forma. Então, eu também, fazendo estudo aqui no livro, segundo livro de Samuel, capítulo 19, versículo 35, ele vai nos levar mais ou menos ao ponto onde nós queremos chegar. Ele vai usar o termo discernir, que aliás esse termo discernir, ele aparece também em várias outras passagens. Eu poderia te levar em Salmos 51, versículo 6, Jeremias 9, 24, Oséias 6, 3 e também nesse Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Porque o discernir, na verdade, não é apenas entender com a mente, mas é um conhecer, diferente, é conhecer pela fé, no sentido de obedecer. Deixa eu te falar então o que a gente encontrou no dicionário hebraico transliterado. Então essa tradução da palavra aion, ou que na transliteração é iada ou ladaat, a tradução significa saber, conhecer, entender, perceber e até mesmo ter relações sexuais. Tá? Seria a tradução desse iada. Então é diferente de você entender mediante estudo. Não, é um perceber, né? É algo que você descobriu, mas não tem uma explicação lógica, não foi ninguém que te contou, né? Você percebeu. Então esse discernimento, esse discernir, isso aí também você vai encontrar, para quem participa de Santa Ceia, 1 Coríntios 11, versículo 29, né, que é aquele que discerne entre o bem e o mal, né, discernir, né, usa esse termo também. 1 Coríntios 12, versículo 10 também vai usar, Ezequiel 44, 23 e 1 Coríntios 2, 15. Então vai falar também sobre discernimento. Então eu penso assim, o que é espiritual não tem uma explicação intelectual, né? Ou você
vai perceber, ou você vai entender, ou não vai entender. Eu gostaria de fazer uso de um desses livros que eu acabei de citar aqui, no caso aqui, Celebração da Disciplina. Tem um trecho aqui interessante que o autor colocou e eu gostaria de passar para você, que ajuda o nosso entendimento também. Na página 76 do livro, né, ele vai dizer o seguinte: podemos mostrar reservas em orar com a imaginação, achando que se trata de algo inferior. Orar com a imaginação. As crianças não apresentam essa relutância. Teresa de Ávila também não. Então ele abre aspas aqui e diz assim: este era o meu método de oração. Já que não conseguia refletir usando o meu entendimento, passei a criar imagens de Cristo dentro de mim. Fiz muitas coisas simples desse tipo. Creio que a minha alma teve proveito dessa maneira, pois comecei a praticar a oração sem saber o que ela era. Na peça Santa Joana, escrita por Bernard Shaw, Joana d'Arc insiste em que houve vozes vindas de Deus. Os céticos informam de que as vozes vêm da sua imaginação. E ela, sem se abalar, responde: eu sei, é assim que Deus fala comigo. Então, deu para você captar aqui, você perceber? Eu gostei muito desse trecho aqui do livro, porque o nosso, aí voltando para o nosso assunto aqui, o discernimento é algo que você percebe, é algo que você sabe, posso dizer assim, pela fé. Aí pergunta assim: como é que você entendeu isso? Por que você percebeu desse jeito? Onde é que está escrito isso? Aí você vai dizer: não tem explicação, eu não tenho como explicar, ou seja, não tem palavras, mas é algo que eu percebi, é algo que eu discerni. Então, também lá em 1 Coríntios ele vai dizer isso: aquele que é espiritual discerne bem as coisas espirituais. Então você não tem aquela preocupação de querer explicar o porquê de certas coisas. Não, você entendeu, você percebeu, tá? Então, e esse discernimento espiritual, obviamente, é para pessoas espirituais, é para quem o Senhor ele se dá a conhecer, ele se dá a revelar. A revelação, ela vem de Deus, não é por um resultado de estudo, não é um resultado de sacrifício, de pagamento de promessa, não tem nada a ver com isso. É a quem Deus se faz revelar. Eu gostaria de acrescentar então para a nossa reflexão dentro desse assunto, né, que nós, particularmente foi no dia 1º de julho de 2020, foi tema de um dos nossos cultos de doutrina, o assunto fenômenos espirituais, né, que isso aqui não tem em apostila, também não encontrei da forma como eu coloquei, não encontrei em livros, e na época que eu estava fazendo teologia, eu tive que fazer um texto, né, para colocar, porque nós estávamos na época estudando sobre espiritualidade cristã, e eu nem no texto de teologia eu não encontrei um estudo específico a respeito disso. Então, por isso eu gostaria de acrescentar aqui, dentro do estudo de pneumatologia, para ver se você pode refletir comigo a respeito do assunto. São temas que nós convivemos com ele, nós passamos por essas situações a todo instante, a todo momento, você vai ver quando eu falar, mas eu não vi assim um estudo específico a respeito disso. Fenômenos espirituais. Eu vou citar alguma coisa para a gente se situar dentro do assunto. Então eu me lembro que eu citava aqui no meu texto que há um tempo atrás, essa experiência minha, né, particular, um tempo atrás, eu passei por uma determinada igreja no lugar onde eu vivia, onde eu estava trabalhando naquela época, lá no Rio Grande do Sul, e eu frequentava lá uma determinada igreja em que durante o culto era comum que de vez em quando lá aparecia lá um pregador que era convidado já pelo líder, porque ele já sabia que aquilo ia acontecer, então isso era comum lá naquele lugar, em que esse tal pregador, ele fazia assim como se fosse um desafio, né, para as pessoas, membros da igreja.
Então ele mandava que as pessoas viessem ficar ali em pé, ali à frente do altar, e ele pedia para que as pessoas fizessem essa posição assim com a mão, colocasse a mão assim cruzada à frente, né, do peito. E aí ele fazia uma oração, e após a sua oração, né, a sua invocação, ele desafiava as pessoas para tentar soltar as mãos, né? E a grande maioria das pessoas não conseguia soltar a mão, né? E depois, né, algumas daquelas pessoas ele passava depois impondo as mãos sobre a cabeça de cada uma delas, e à medida em que ele impunha as mãos, ou a pessoa conseguia soltar as mãos, ou então ela às vezes poderia ser possuída por um espírito maligno, que ele tinha que repreender ali, expulsar aquele espírito maligno. E eu fiquei na época, né, eu participava do culto naquilo ali, eu também fui à frente, também tive a experiência de colocar a mão assim, mas nada aconteceu comigo, nem fiquei preso, né, com as minhas mãos presas, e nem fui possuído por espírito nenhum. Mas eu fiquei observando, né, que fenômeno era aquele ali, o que estava acontecendo. Primeira coisa que eu quero colocar é o seguinte: tudo isso só acontecia com o aval e a aquiescência do dirigente da igreja. Aquilo ali era uma pessoa convidada para fazer aquilo. E por sua vez, os membros da igreja, eles de uma certa forma, eles participavam, né, daquele ato, ou se é que eu posso dizer assim, daquele espetáculo, né? Parece que junta uma coisa com a outra, né? Como se fosse assim, o hipnotizado e o hipnotizador. Uma pessoa só é hipnotizada se ela participar, se ela quiser concordar com aquilo, porque mesmo que um hipnotizador tente fazer isso com alguém que não aceita, não concorda, ele vai rejeitar aquela ação, eu não sei se ele vai conseguir, mas no mínimo vai ser mais difícil para ele hipnotizar alguém. Então, também voltando aqui ao caso, naquela situação, os membros da igreja, eles de uma certa forma gostavam do que estava acontecendo, eles participavam, né, do espetáculo, me permitam. E então isso acontecia. E aí, mediante a imposição de mãos, conforme eu disse, naquele lugar, naquela igreja, ou as pessoas elas tinham autorização para soltar suas mãos, ou então elas recebiam ali uma imposição de mãos, uma oração, e o espírito imundo ele era expulso e tudo voltava ao normal. Qual era a grande resposta, ou a grande vantagem que havia para a igreja mediante aquele movimento todo, aquele espetáculo? Ora, havia assim uma comoção muito grande, e as pessoas, algumas, né, se alegravam, outras ficavam maravilhadas, se espantavam. E uma coisa que eu posso afirmar para vocês, sem sombra de dúvida, é que no final a oferta e a arrecadação da igreja era muito melhor, porque algo diferente, algo novo, algo espetacular estava acontecendo ali naquela igreja. Continuando, outra situação que eu vi também já em alguns lugares é que a gente sabe que existe manifestação espiritual, né, não só dentro da igreja, das igrejas, como também em qualquer lugar, qualquer casa. Então existem pessoas que, se você for ver lá o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando houve o derramamento do Espírito Santo, né, as pessoas começaram a fazer coisas que não podiam ser compreendidas pela pessoa natural. Você tinha que estar no Espírito para entender o que estava acontecendo ali. Outras pessoas que não participavam, né, daquela fé, eles viam os apóstolos falando em outras línguas, e à medida em que eles viam aquilo, a impressão que eles tinham era que os apóstolos estavam bêbados. Não, isso aí não é normal, isso aí... Mas o fato é que eles, cada um sendo de parte diferente, né, dos povos, viam que os apóstolos, cada um deles falava na sua própria língua. Então, peraí, se eu estou apenas bêbado, eu vou fazer coisas, né, que não se compreendem, coisas ininteligíveis. Agora,
se eu vejo um grupo de pessoas que a gente sabe que eles não pertencem ao meu povo, não sabe falar a minha língua, e de repente eu vejo aqui um deles falando a minha língua, glorificando a Deus, né? Outro irmão que é de outra parte do globo terrestre, que fala uma língua diferente, também ouve um outro apóstolo falando a sua língua. Ora, então isso não é coisa de bêbado, isso aqui existe algo lógico, existe ordem nisso aqui, né? Parece uma bagunça, mas não, existe ordem nisso aqui, né? Então, a gente sabe que fenômenos espirituais acontecem, mas o problema é que imitação de fenômenos espirituais também acontece. Então, a gente sabe que se você pegar o texto na Bíblia, você vai ver lá que Ana, né? Não, a profetisa, agora me fugiu até a memória aqui, mas Miriam, ela dançou, né, depois da travessia do Egito. Então diz que Miriam dançou, e esse dançar não é um dançar do corpo, não é um dançar da alma, é algo mais profundo, é um dançar espiritual, né? E esse dançar espiritual, embora ele seja legítimo, embora ele seja verdadeiro, você me permita eu dizer que existe muita falsificação também, existe muita imitação, e até nos dias de hoje, né? A gente sabe que o se encher do Espírito, né? A pessoa que é batizada no Espírito de Deus, ela faz coisas que só podem ser entendidas de forma espiritual. Sim, a gente sabe que existe isso, mas existe imitação também. E é esse que é o problema. Existe falsidade também. Existe um dançar do Espírito que é genuíno, que é verdadeiro. Mas existem em alguns lugares, e talvez até por motivação que não é muito aceitável, existem espetáculos, né? Não só o dançar, como também o cantar, como também o falar em línguas. Existem imitações, existem falsidades. E aí eu te pergunto, né, meu irmão, como é que você vai julgar, como é que você vai discernir, volto àquele termo lá, discernir, o que é certo e o que é errado, o que é espiritual e o que é falsidade, né? Ou seja, infelizmente eu tenho que te dizer uma coisa: você não vai discernir isso com muita facilidade, você não vai conseguir julgar isso com muita facilidade, porque as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente, tá? Então essa eu vou ficar te devendo, porque não tem explicação intelectual para as coisas do Espírito, não tem. Ou você vai ter o entendimento, Deus vai te dar o entendimento, Deus vai te dar o discernimento, ou você vai ficar especulando, você vai ficar falando o que você bem entende, mas não tem nada a ver com as coisas de Deus. O que eu posso te dizer, e isso é que eu quero te alertar, é que espiritualmente falando, fenômenos espirituais, existem fenômenos legítimos, reais, verdadeiros. Existe sim o mover do Espírito de Deus, mas em contrapartida existe muita falsidade, existe muita imitação, e nós não podemos engolir e aceitar tudo o que chega aos nossos olhos, digamos assim, inocentemente, como se tudo fosse lindo, como se tudo fosse de Deus. Quando chega nessa parte de louvores, por exemplo, de cânticos, né, eu já tive alguns problemas muito sérios com alguns irmãos, né, que ouvem determinados louvores, alguns cânticos, e eles ficam maravilhados, ficam muito alegres, muito felizes, né, e repetem determinado louvor, e eu de vez em quando eu falo assim: meu irmão, eu não sei por que você está se alegrando com isso aí não tem nada de Deus, não tem nada de espiritual nisso, isso é puro comércio, isso é pura especulação, é falsidade. Mas a gente chega a um determinado ponto, a gente vai até um determinado limite, né?
e que você não pode ir mais além. Você não pode falar para a pessoa, porque também vai dizer, alguém vai me perguntar assim, então prove para mim que isso aqui não é de Deus, prove para mim que isso aqui não é espiritual. Aí novamente eu vou dizer, eu não tenho como explicar, eu não tenho como provar. Eu só posso dizer para você que isso não é espiritual, isso não vem de Deus, tá? Então, tem certas coisas que ou você vai aceitar ou não vai aceitar. Você vai ter o discernimento ou você não vai ter. Mas eu não tenho como provar para você. Como é que eu vou provar para você que uma coisa está vindo de Deus ou não está? Ou você tem essa percepção ou não tem, né? Então são vários casos, né? São várias situações, vários fenômenos espirituais que acontecem o tempo todo, né? Nas nossas igrejas, na nossa frente, ou acontece mesmo na nossa vida, né? Por que eu estou chateado? Por que eu estou atribulado? Por que eu estou me sentindo desse jeito? Por que eu estou me sentindo bem ou estou me sentindo mal? Porque responder a essa pergunta não é muito fácil, porque nós precisamos conhecer a nós mesmos, tá? Então, quando o homem conhece o que é da alma, e fica fácil explicar as coisas que são da alma. Quando o homem conhece o que é espiritual, né, talvez você tenha um entendimento melhor, né? E então, voltando ao caso de Ana, a mãe de Samuel, ela usou aquele termo lá, né? Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Ela não estava se referindo a um sentimento superficial, não estava se referindo a uma emoção, é uma coisa da alma, não, era algo mais profundo, né? Ela estava atribulada de espírito, então era uma coisa profunda, era uma coisa lá de dentro, né? Então essa situação, são esses termos que a gente se preocupa, né? Que a gente tenta explicar para os irmãos. Existe, eu quero que você entenda isso, existe um sentimento que ele é mais profundo do que simplesmente sentimentos emocionais, sentimentos da alma. Não, existe um sentimento lá de dentro, lá do seio, né? Conforme o texto de João, capítulo 1, né? Que Deus ninguém conhece a Deus, né? Mas o Filho de Deus nos deu a conhecer, né? Que estava lá no seio do Pai, nos deu a conhecer. Então esse seio do Pai, esse mais profundo, tá? É algo que é disso que se ocupa a pneumatologia, de coisas que estão mais profundas, mais para dentro, mais espirituais, e que você eu falando aqui com palavras, eu não vou conseguir provar, eu não vou conseguir te dar um entendimento intelectual daquilo que é espiritual. Não tem, porque o que é espiritual precisa ser discernido. Precisa você estar em contato com Deus e pedir a Deus para que Ele te dê o discernimento. Então, assim também os fenômenos espirituais que acontecem o tempo todo ao nosso lado, e quem tem o discernimento vai ver, vai entender se aquilo é espiritual ou se não é, se aquilo é verdadeiro ou se é falso, se é uma imitação. Até, de uma certa forma, eu diria para você que é incômodo para quem tem um discernimento espiritual, porque você se depara com situações, se depara com determinados espetáculos ou determinadas situações em que você tem o discernimento e você pode até, digamos assim, trazer um aviso ou tentar explicar para alguém ou para um irmão que está do seu lado, isso aqui está correto, isso aqui é de Deus, ou isso aqui não é. Você pode falar, você pode tentar explicar, mas aí você fica na dispensação assim de saber se alguém vai receber aquela palavra ou não, né? Quantas vezes já aconteceu, me perdoe dizer assim comigo, de eu dizer para alguém, meu irmão, isso aqui não tem nada de Deus, isso aqui não é santo, isso aqui é imitação, e de repente alguém
diz para mim: por que você está falando isso? Prova que isso aqui não é de Deus, prova que isso aqui não é, uma coisa legítima. E eu fico assim, sem ter resposta, né? Como é que eu vou provar isso? Não, Deus está me mostrando que isso não é verdadeiro, isso não é real. Então, ou você recebe ou não recebe, ou você aceita ou não aceita. Quem sabe você tem uma percepção diferente. E aí eu vou dizer: eu sou obrigado a respeitar o seu entendimento, a sua percepção, e a gente fica em oração, né? Aquele a quem Deus revelar, né, será revelado. E se Deus não revelar, não adianta, não tem palavras, não tem explicação, não tem prova, né? O texto lá de Hebreus capítulo 11 vai dizer, também falando a respeito de fé, ele vai dizer isso, que a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, né? É a prova das coisas que não se podem ver, né? Então, não tem muito o que explicar, não tem muito o que falar, é uma questão de fé, uma questão de percepção. Aí talvez você me diga assim: então nós estamos nos confundindo mais, por que nós estamos estudando isso aqui, está ficando cada vez mais difícil? Não, a intenção aqui não é dificultar, nem complicar, mas eu preciso que você concorde comigo e preciso que você entenda que, conforme diz lá o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, deixa eu ler aqui: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, aquilo que é de Deus, para entender, você tem que estar no Espírito de Deus, né? Se a pessoa, digamos assim, ela tem o que mais se sobressai sobre ela é o seu lado carnal, ela não vai entender as coisas espirituais, né? Agora, também nós não estamos aqui para ficar julgando ninguém, né? O texto lá de Mateus capítulo 7, versículo 1 também diz: não julgueis para que não sejais julgados, tá? Então a nossa intenção não é ficar eu decidir, né, se um determinado irmão, se ele é espiritual, se não é, ou se uma revelação está sendo de Deus ou se não é. Mas também o texto lá de primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: provai os espíritos, se eles vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então é primeiro que você entenda que existe verdade, existe aquilo que é verdadeiro, existe aquilo que é real, existe, mas existe falsidade também. Então cabe a nós, assim, num determinado momento, orar e pedir a Deus. É um direito nosso, nós podemos pedir a Deus que Ele nos dê o discernimento, que Ele nos faça entender o que é verdadeiro e o que não é, o que é de Deus e o que não é, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 5, 21 também nos diz: provai todas as coisas, retende o que é bom, né? É um direito nosso, nós temos o direito de provar se aquilo é bom ou se não é, se é de Deus ou se não é, e reter, guardar com você aquilo que é de Deus. E o que não é de Deus, entrega nas mãos de Deus, ora ao Senhor, né? Não tem que se aborrecer com ninguém, não tem que se aborrecer com nenhum irmão. Se você estiver tentando ajudar alguém, se estiver querendo alertar alguém, se você teve uma percepção de algo que Deus te mostrou e você tenta ajudar alguém, mas a pessoa não aceita, não se preocupe, não se abale com isso, entrega nas mãos de Deus, porque quem sabe no momento certo, na hora certa, aquele irmão, aquela irmã também vai perceber e vai entender que a sua intenção era boa e que aquilo ali era para ajudar. Mas se não entender, deixa nas mãos de Deus, tá? Nem tudo o que Deus revela para Ele tem obrigação de revelar a todos. Não, às vezes aquilo que Deus mostra para você é só para você mesmo, tá? Então, não se abale, não se perturbe com isso, e nem pense
que porque alguém não entendeu ou não concordou com você, que ele não seja irmão. Não, pode ser irmão também, né? Você não cabe a nós julgar, né, quem é trigo e quem é joio. Não cabe a nós isso aí, tá? Agora, se Deus te mostrou alguma coisa, você entrega para alguém. Se a pessoa aceitar, muito bem. Se não aceitar, fique em paz. Fique em paz. Não se aborreça com isso, tá bom? Bom, então eu gostaria apenas agora aqui de fazer o fechamento, né, o encerramento da aula. Já estamos chegando já ao final desse trabalho aqui, né, desse estudo de pneumatologia. E eu gostaria de agradecer a você que esteve conosco, agradecer a cada um dos nossos irmãos que estão participando desse estudo, particularmente, né, a minha família, minha esposa, meus filhos, a minha igreja, meus irmãos que têm estado conosco, apesar desse momento difícil, né, que nós estamos passando, de afastamento, de pandemia, mas todas as coisas acontecem e a gente agradece a Deus, né? Só encerrando aqui, lembrar, né, o que já falei anteriormente, né, se você teve, ou se você tem alguma visão ou revelação que Deus te dá, e você tenta passar para alguém e aquilo não é bem recebido, é porque provavelmente essa revelação é só para você. Guarda contigo, né, não se aborreça, não fique chateado com ninguém. Deus faz as coisas certas, né, com quem Ele quer. Deus fala em particular com os seus escolhidos, e é muito provável que Ele esteja falando contigo nessa hora, tá? Então agradeça a Deus, permanece firme, tá? Procura aprender mais de Deus, nem tanto através de estudo, né, intelectual, conforme já o decorrer aqui da nossa lição, mas procura conhecer mais a Deus de uma maneira pessoal. Deus é um ser pessoal e Ele quer que você se relacione com Ele de maneira pessoal, tá? Busque mais a Deus, ore mais ao Senhor, procure se encher do Espírito de Deus, porque se até hoje isso não aconteceu, no momento certo, Deus vai te selar, Deus vai te batizar com o seu Espírito Santo. Se você faz parte da promessa de Deus, certamente, em algum momento, Deus vai selar o teu espírito, né? E você estará fazendo parte, você estará em condições de subir, né, ao encontro do Senhor. Enquanto isso, permanece firme, permanece constante na presença do Senhor, né, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, tudo que Ele tem dado a você. Deus te abençoe e fique na paz.